Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula online. E com isso, a gente vai falar um pouquinho durante esse mês, como a gente já iniciou, sobre folclore. E hoje a gente vai dar ênfase principalmente às danças folclóricas cearense. Isso mesmo, tem várias danças folclóricas e a gente vai conhecer apenas algumas, uns recortezinhos de algumas danças dramáticas ou danças cearenses, danças folclóricas que fazem parte deste universo e que muitas vezes a gente não se dá de conta que está bem próximo da gente. E como eu já disse, a gente tem que conhecer a cultura. Nós temos que conhecer essa cultura para manter viva, para poder valorizar e cada vez mais se identificar dentro dessas culturas e dessas danças. E para iniciar hoje o nosso dia, como sempre, a gente traz uma pequena mensagenzinha para vocês. E essa mensagem ela diz o seguinte: faça da felicidade a sua melhor amiga e ofereça sempre um sorriso quando ela chegar. Nestes momentos difíceis que estamos fazendo, que estamos passando, a gente tem que sempre retribuir da melhor forma possível. Temos que ser felizes, mesmo que essa felicidade pareça bem longínqua, mas que a gente possa ter ela sempre aqui dentro da gente, dentro do nosso peito. E quando essa felicidade chegar, principalmente quando tudo isso passar, que a gente possa fazer dessa felicidade a nossa melhor amiga. Fazer que ela esteja sempre presente, sempre próximo e que a gente sempre tenha um sorriso radiante que possa contagiar outras pessoas. Vamos utilizar esse sorriso para transformar o mundo com bastante fé que tudo isso vai passar, vamos passar por isso e ficar mais felizes do que nunca. É esse o meu desejo, são esses meus votos e espero que você esteja junto com a gente. Então vamos iniciar hoje falando sobre essas danças folclóricas. Vou falar algumas palavras e eu quero que vocês reflitam aí. Quem aí já ouviu falar em dança do coco? Quem já ouviu falar das baianas de maracatu? Então, se vocês já ouviram falar do torém, pois bem, são esses ritmos, esses recortes que eu vou trazer hoje para que a gente possa conhecer um pouco e analisar um pouco dessa cultura cearense. Então vamos começar com o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é essa manifestação folclórica que sempre está rodeado por um personagem principal, que é o qual? Tenho certeza que vocês responderam, o próprio boi. Pois bem, ele é uma estrutura de madeira ou de ferro, que ele é coberto por um tecido, e nesse tecido tem várias aplicações coloridas nele, toda uma, uma organização em cima desse boi. E ele se torna muito bonito porque a pessoa que fica lá dentro, fica uma pessoa dentro desse boi curvada, onde ela vai fazer toda a trama que é definida na contextualização da história da dança. E aí esse boi pula, esse boi dança, berra, dá chifradas em pessoas que estão próximo assistindo. E quase todos os municípios eles encenam essa história do boi. E a gente tem um nome muito marcante que é o Boi do Mestre Zé Pio. E tem várias músicas conhecidas entre esse boi e uma delas é mais ou menos assim, ó. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Esse é um trecho que faz parte também dessa apresentação, dessa dança dramática, e tem várias outras músicas, tem vários outros personagens imaginários que podem entrar nessa história do Bumba Meu Boi. E a gente tem uma pessoa bastante conhecida, ele é um mestre da cultura, que é o mestre José Pio. O mestre Zé Pio, ele conta um pouquinho de como começou a sua trajetória, como ele começou a brincar boi. E uma das coisas bastante interessantes é que ele começou a brincar de boi com 3 anos de idade. E aí foi lá que ele aprendeu tudo sobre as brincadeiras, algumas músicas. Aos 12 anos de idade, ele teve que trabalhar com a família como pescador para poder auxiliar na questão da renda familiar. Aos poucos, aos 20 anos, ele retomou essa brincadeira de boi e ele brinca até hoje. E é muito interessante como essa brincadeira
ainda se mantém vivo e como ele consegue transformar cultura, jovens e manter essa tradição ainda viva, pois essa tradição já foi passada pro filho dele e hoje já está passando para o neto. E o neto dele faz parte dessas danças. Imagine aí, o seu neto dançando uma dança que você ensinou. Deve ser magnífico, né? E eles chamam essa dança não de manifestação folclórica, de folguedos. Eles chamam de brincadeira. Eles estão brincando de boi. E aí ele passa isso para várias pessoas. E a brincadeira onde ela precisa ser valorizada para essa questão, tanto de divertir com pessoas, como manter presente toda a questão cultural envolvida. Então, obrigado, Zé Pio, pelos esforços, pelos ensinamentos, e que ele possa viver muito tempo ainda para que você possa prestigiar um pouquinho dessa apresentação magnífica que é o Meu Boi, que conta com pessoas de todas as idades, e é uma manifestação muito linda mesmo. E aí eu trago para vocês uma dança dramática que ela acontece principalmente em cortejo e ela faz parte principalmente do circo carnavalesco, é onde a gente consegue ver a maior expressão dessa dança, que é o maracatu. E o maracatu cearense ele já teve diversos grupos, e ele ainda se mantém vivo. Aqui no Ceará, um dos locais onde a gente possui no carnaval essa grande expressão é na Avenida Antônio Salles, onde eles passam. E ele vem como uma forma de manter viva a cultura negra, a cultura de pessoas negras que vieram para cá. Era um momento onde eles se sentiam libertos, um momento onde eles poderiam coroar o seu rei, que é o rei do Congo. E aí tem um cortejo que é formado por várias pessoas. A gente vai conhecer já já um pouquinho desses componentes, mas entre eles tem a baliza, porta-estandarte, índios brasileiros e nativos africanos, negras e baianas, calunga, balaieiro, tem o casal de pretos velhos, pajés, tiradores de luar, os batuqueiros que dançam em referência à rainha negra e sua corte real. E a gente possui o nome dessa música, né, que é a Loa. A Loa, ele é o ritmo, é a música que faz parte desse maracatu. E as alas são compostas por personagens, tais como alas dos índios, alas da baiana. E durante esse desfile de maracatu de Fortaleza, como eu já falei, acontece na Avenida Domingos Olímpio, né? E aí a gente tem aqui fotos de maracatu cearense. E aí eu vou começar com a baliza, que são essas pessoas que vão na frente do estandarte. Temos os porta-estandarte, que é justamente identificando o nome do seu maracatu, porque cada maracatu ele recebe um nome. E é uma pessoa que leva esse estandarte, ele não vai simplesmente levando parado, ele faz toda uma desenvoltura, toda uma dança. É muito engraçado e muito belo o que acontece, porque toda essa manifestação eles trabalham muito com a questão do brilho. Era o momento em que eles tinham que brilhar, os negros brilhavam naquele momento. Ah, e aqui a gente possui dois maracatus muito importantes, né? Que é o maracatu Ais de Ouro e o maracatu Vozes da África. E aqui a gente tem as alas indígenas, e aí vocês podem ver o quanto é rico os figurinos, os detalhes, como são grandiosos essas indumentárias que eles usam durante esse caminho, né? E aí toda essa questão das penas que são enormes, a questão de maquiagem, toda essa ala indígena ela tem um passinho, tem um passo tradicional das danças indígenas do maracatu. Então é muito interessante, muito bonito também. As baianas, que são geralmente algumas pessoas que usam vestidos grandes, enormes, bastante pesados, vale ressaltar, e que vão dançando e bailando, vão girando toda uma coreografia
ou às vezes livre, depende muito do que o grupo propõe para eles. E o que vocês já podem perceber é que quase todas as pessoas, né, se eu não me engano todas, eu creio que são todas, eles pintam o seu rosto de preto. As negras, as negras que são essas mulheres maravilhosas, que também vão dançando, fazendo toda uma coreografia. Balaieiro. O balaieiro é uma das figuras mais importantes dentro do maracatu, viu? Ele possui essa cesta enorme que também é muito pesada, cheia de frutas, e ele vai o caminho todo dançando, bailando, e ele não pode deixar essa indumentária cair. Então é um peso enorme que vai sendo carregado sobre a cabeça deles. E eles têm que desenvolver toda uma performance, né? Aqui a gente tem duas imagens dos pretos velhos. São as pessoas que são respeitadas pela comunidade, pelas pessoas. Geralmente são pessoas mais velhas, ou então pode ser crianças, mas que vêm representando, né, esses pretos velhos, essas pessoas que fazem parte da história. Os batuqueiros, eles são como se fosse uma banda de percussão, são eles que dão o ritmo. Uma coisa também bastante interessante da gente lembrar dos batuqueiros é que eles também não só tocam os instrumentos, eles fazem toda uma performance de tocar esses instrumentos, de poder bailar com esses instrumentos, que é bastante interessante. Corte real, aí é o rei e a rainha. E aí vocês podem perceber o quanto é rico a indumentária deles, o quanto é trabalhada. E lembrando assim que vocês talvez possam até não ver aí dentro dessas imagens, mas tudo isso daí é bordado e geralmente esse bordado é feito à mão. Eles bordam toda a sua roupa à mão, então ela é toda muito brilhosa e muito cara, além de muito pesada. E aí eles vão dançando e bailando durante todo o percurso. E aí temos os maracatus cearenses. Lembrando que essa lista foi de 2018 do Carnaval de Fortaleza. Então possa ser que tenha alguns desses maracatus que eu vou falar para vocês que eles podem não existir mais. Eles podem simplesmente ter acabado. O maracatu Kizoba, o maracatu Oxóssis, tem o maracatu Nação do Palmares, Rei Zumbi, Nação Pindoba. E quem não sabe, essa nação Pindoba é de Pindoretama, aqui ó, bem vizinho da gente, possuía um maracatu riquíssimo e lindo. Filhos de Iemanjá, Ais de Ouro, que é um dos bastante conhecidos, Maracatu Solar, Maracatu Nação Oabab, Nação Fortaleza, Voz da África, Rei de Paus, também bastante conhecido, todos esses que eu falei, Nação Psi e o Maracatu, Nação Iracema. E aí eu trago o último ritmo para vocês, não que seja o último ritmo ou a última manifestação folclórica que existe aqui no Ceará, pelo contrário. O que eu trouxe para vocês é apenas um recorte, algumas coisinhas falando sobre essas danças folclóricas. Então, eu trago para vocês a banda Cabaçal. A banda Cabaçal ela é composta principalmente por caixas, zabumba e pífaros. Ele é um ritmo forte, bastante dançante. E ele se chama assim porque seu ruído, a sua música lembrava muito das cabaças secas. E aí trago para vocês aqui um pouquinho de um trecho falando sobre essa manifestação folclórica. Lembrando que a banda Cabaçais ela não é apenas cearense. Essa cultura é praticada em vários estados, tais como Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas. E aqui no Ceará a gente tem principalmente lá no Cariri. Uma banda cabaçal ela é formada por 5 a 6 integrantes e é muito interessante a gente saber que os elementos musicais utilizados geralmente são produzidos pelas próprias integrantes da banda. E a gente possui 2 pífanos, que é como se fosse uma espécie de flauta, só que com 6 buracos, e que ele geralmente é feito de bambu. Temos também o zabumba, que eu acho que muitas pessoas já devem conhecer, mas para quem não sabe, ele é como se fosse um bumbo. Ele é um tambor cilíndrico gigante que é tocado por uma baqueta grande
e uma varetazinha pequena, e o tarol, que ele é conhecido também como caixa ou caixinha, que ele também é um tambor cilindro um pouquinho menor, e que ele é tocado por duas baquetas que são bem finas. E algumas bandas utilizam os pratos, né, os pratos acústicos, outras nem usam. E esse é o único instrumento que ele não é produzido pelos integrantes da banda Cabassal. Então, eles são classificados como foguedos ou brincadeiras e possuem uma certa encenação, uma estrutura que envolve música, dança, performance e dramatização. Então, gente, ficamos por aqui. Esse foi apenas um recorte de algumas danças dramáticas, algumas danças que fazem parte da nossa história. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Temos que entender que folclore não é apenas o que a gente ouve falar de lendas. Folclore é algo que vai bem além a isso, vai de manifestações, de costumes, de danças, de festas que fazem parte do nosso dia a dia, certo? Fiquem bem, fiquem com Deus. Vou deixar uma atividadezinha no Classroom, espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo e tchau, tchau.